lembrei de uma pergunta aqui, porque até tava conversando com a minha irmã. Não, gente, não, ainda não tô querendo engravidar agora. Não surtem, tá? Não é nada disso. Mas ela tem o fator RH do sangue negativo. E o marido dela tem positivo. E a vida inteira a gente escutava da minha mãe falando: quando você for engravidar, né? O que acontece? O que ela tem que fazer? Ela tem que se preparar de alguma forma? Na verdade, não tem que preparar de alguma forma, mas a gente já sabe que, então, se eles têm o fator RH discordantes, ela é negativa, e o marido ou parceiro é positivo, tem uma possibilidade, então, de gerar um bebê que o bebê pode ser negativo ou o bebê pode ser positivo, né? Se o parceiro também fosse negativo, a gente já sabe que esse bebê ia ser um RH negativo, não tem preocupação. Mas quando o parceiro é discordante, tem essa possibilidade de ter um bebê positivo ou negativo. Então, se ela está gestante e esse bebê, por algum acaso, que a gente não tem como descobrir antes do parto, ele for positivo, qualquer sangramento que ela vier a ter na gestação, proveniente da gestação, pode ter um contato com o sangue materno e o corpo da mãe vai começar a produzir alguns anticorpos contra esse fator RH positivo do bebê, porque eles são discordantes. Nessa primeira gestação, não tem problema, geralmente evolui tudo bem, não tem nenhuma consequência. O grande problema é que depois que nasce, se você não tiver nenhum cuidado, que já vou mencionar, então depois que nasce, a primeira gestação tranquila, na segunda gestação, a mãe já tem um grande estoque de anticorpo contra esse fator RH. Então, na segunda gestação, é mais difícil. Então, o bebê pode sofrer algumas dificuldades de crescimento, pode sofrer anemia. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, na gestação, que tem o fator discordante, a gente ainda não sabe o RH do bebê. Então, toda vez que tiver um sangramento, vai ter que tomar uma vacina, que a gente chama de ROGA. Então, você vai tomar essa vacina para neutralizar esses anticorpos que seriam produzidos. E aí, profilaticamente, então, na 28ª semana, a gente vai fazer de novo, repetir, mesmo que não tenha nenhum sangramento, a gente vai repetir. E depois que o bebê nascer, a gente colhe o sangue do cordão do bebê quando o bebê nasce. E aí, a gente já descobre na hora o fator RH. Ah, não, o fator RH negativo também, igual da sua irmã, não precisa fazer mais nada. Então, tá tudo bem, só fez o de excesso de zelo. Mas não é mesmo um fator positivo, vai fazer de novo vacina antes de ter alta do hospital. Entendi. Então não é nada que tem que fazer antes de engravidar, é durante a gestação. É um cuidado durante a gestação e no pós-parto ali, imediato. Entendi. Tenso, um pouco tenso, mas enfim, faz parte. É algo relativamente frequente, a gente está acostumado a lidar, né? Então, você conseguindo fazer toda essa prevenção, corre tudo bem. Em alguns casos que não teve esse cuidado por algum motivo, aí essa segunda gestação vai sim, segunda, terceira gestação vão exigir um cuidado maior aí ao longo do pré-natal. E isso é só quando a mãe tem o fator RH negativo? Isso, se a mãe é positivo, tanto faz. Relax, nada a fazer. E se tem que ser essa discordância da mãe e do pai. Mas se a mãe for positivo, tá tudo bem. Se a mãe for negativa e o pai positivo, a gente fica atento. Entendi. E o pré-natal que a gente tá falando, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer as consultas de pré-natal? É uma frequência relativamente boa. Acho que ninguém está acostumado a passar assim tão frequentemente no médico, Não. né? Meu Deus. É, bastante. Assim, a OMS define que um pré-natal adequado tem que ter no mínimo 6 consultas feitas ao longo da gestação toda. Mas isso a gente preconiza em situações mais difíceis. É importante a gente frisar aqui também, né, que a gente está conversando aqui do meio social que a gente está, do nosso, né? Então, a gente está falando de uma paciente que talvez tenha acesso a um convênio ou a um particular, um SUS bem feito de qualidade, não é no país inteiro que tem esse acesso, né? Então, normalmente acaba que o mínimo são 6 consultas, mas no particular ou no convênio, a gente acaba que faz muito mais. Do comecinho do pré-natal até 32 semanas, a gente vai fazer normalmente uma vez por mês. De 32 semanas até 37 semanas, a gente já diminui esse intervalo para ficar num cuidado um pouco maior e faz a cada 15 dias, então a cada 2 semanas. E acima de 37 semanas até o parto, a gente vai uma vez por semana. Depois das 40 semanas, que é o que a gente já considera pós-data, aí sim é um cuidado um pouco mais atento ainda. Então, é a cada 2 dias. Geralmente não é nem mais no consultório do médico, geralmente já é na maternidade mesmo, para ver a vitalidade fetal, acompanhar direitinho, porque já fica numa fase ali que exige um cuidado maior. Então, se for ver, nessa grade, acaba que são entre 12 e 14 consultas de pré-natal em média, né? Mas é isso, é importante dizer que às vezes vai fazer pelo SUS, é muito bem feito o pré-natal do SUS, o SUS é maravilhoso, mas geralmente as consultas são bem mais regradinhas, não tem espaço. Enquanto no consultório eu vou falar para a paciente, olha, te vejo daqui 1 mês no comecinho, mas se você tiver qualquer dúvida, se você fez um exame, quer discutir alguma coisa, ou está se sentindo ansiosa e quer conversar, vem antes quando você quiser. Então, Esse tipo de questão no SUS, quando acontece alguma coisa, porque quem tem médico particular, tem alguma dúvida, manda um WhatsApp, já às vezes tira a dúvida. Quem
tem esse atendimento pelo SUS, qual é o tipo de atendimento que pode recorrer quando, tive um pequeno sangramento? Será que eu recorro a alguém, marco uma consulta? O que faz nesses casos? Pode tentar marcar uma consulta, mas como eu falei, o SUS costuma ser bem regrado e é um sistema sobrecarregado, né? Sim. Então é difícil ter espaço para uma consulta assim de urgência, dependendo do médico, de onde você estiver, consegue até encaixar. Mas o ideal então é que essa paciente, se não tem essa disponibilidade do médico de fácil acesso, é procurar um pronto atendimento. A função do pronto atendimento é exatamente acolher e tentar resolver essas situações que não dá para esperar a próxima consulta. E isso funciona também para paciente no particular e do plano de saúde. Mas é que normalmente a gente acaba que tem o contato com o médico, né? Se você tem essa possibilidade, aí facilita. Mas mesmo assim, o WhatsApp não é uma forma de consulta. Isso é muito importante, né? Então, eu acredito que todas as mensagens eu respondo assim, olha, alguma coisa, acho que não é nada. Se tiver em dúvida, se tiver te deixando ansiosa, procura o pronto atendimento. Se eu não estou no consultório hoje, se não dá para você vir no consultório, procura um pronto atendimento que é sempre mais seguro. Melhor ficar pecar pelo excesso. Eu não tinha esse contato com o meu médico na época, então duas momentos que eu tive suspeita de Covid, que a gente estava no ápice, então fui pro pronto-socorro, não tem como falar com o meu médico, na dúvida, fui pro pronto-socorro. Então, era essa questão, na dúvida eu ia pro pronto-socorro, que aí lá eles conseguiam ter o contato do médico, né? É melhor até do que... E Google é outro, né? Que é não, muito Google, consultado. Não dá. O Google só vai te dar as piores situações, os piores cenários. Exatamente, não dá pra acreditar. E primeiros sintomas de gestação? Porque aí é outra coisa que eu... senti tal coisa, estou grávida. Quais são os primeiros sintomas que a mulher... que costuma acontecer, né, na gestação? Eu acho que o que mais chama atenção, na verdade, é a falta da menstruação. Mas aí cabe dizer que depende de paciente para paciente o quanto ela é regular no ciclo dela. Então, se a paciente não tem ciclo regular, não vir a menstruação no mês é uma coisa frequente. Então, ela também não vai se assustar toda vez já há algum tempo. Quando isso acontece, ela não vai se assustar. Então, acho que esse, normalmente, é o primeiro sintoma. A gestação não veio, estou com atraso menstrual, né? E aí tem os outros clássicos todos, né? Então, o enjoo é muito frequente no comecinho da gestação, tem um aumento, né, do hormônio beta-HCG, que é o que a gente diagnostica tanto no exame de urina, que é o de farmácia, quanto de sangue. Ele que é o responsável pelo aumento dos enjoos no começo. Então, começa a sentir, olha, tô com sono, tô com a mama sensível, com a mama inchada, me sentindo indisposta, às vezes o intestino preso, às vezes dor de cabeça, são sintomas muito comuns, mas eu acho que os campeões são realmente o atraso menstrual, que é o que chama atenção, na maioria das vezes, e o enjoo. Acho que esses dois são os mais comuns. O que você teve? A mama doeu muito, e eu lembro, a sensação que eu tive é que meu bico aumentou. Eu olhava e falava, nossa, que estranho. E eu não assimilei, assim, né? Nunca tinha ficado grávida antes. Eu olhava e falava, nossa, tá diferente. E eu comecei a ficar com muitas espinhas nas costas, no peito. Mas o seio, eu lembro da água bater no chuveiro e doía, sabia? Eu falava, ai meu Deus, o que tá acontecendo que tá doendo tanto? Isso na sua primeira gestação, que você não estava planejando. Isso. Na segunda eu nem lembro, porque eu tava tão esperando e a minha menstruação é muito atrasada, ela era muito desregulada, né, essa questão. Então, eu cheguei a ficar quase 60 dias sem menstruar, sem estar grávida. Fiz 4 testes de gravidez tentando e nada negativo, até que uma hora foi positivo. Nesse prazo gigante. Sim. Você. Não, o meu, como eu tava muito planejando, então eu ficava, tipo, esperando sentir qualquer coisa, né? Super observando, porque a gente falou, não, começamos a tentar, e agora? Aquela ansiedade louca. E aí eu tive anidação. E eu percebi, eu falei, olha, eu acho que isso é... Porque era uns 4 dias antes, uns dias antes, uma semana antes, não lembro, da minha menstruação. E a minha menstruação é bem reguladinha, bem certinha. E eu falei, eu acho que é isso. Aí eu já ansiosa, falei, bom, se eu fizer o teste hoje não vai dar nada. Aí acho que eu esperei uns 4 dias e fiz o teste e já deu positivo, assim. O de farmácia, o de urina? Farmácia, E aí eu falei, era isso. Então, foi a primeira coisa que eu senti. Mas eu também não tive, depois eu não tive enjoo, esses sintomas, eu tive sono. Um sono absurdo de tipo, eu só preciso encostar aqui um minutinho, mas eu não tive enjoo, não tive nada dos sintomas tão clássicos, assim. Sono pega pra mim também. Eu lembro, eu tava ensaiando uma peça de teatro e eu lembro que eu encostava no carro, pegava carona com um amigo, encostava e falava, nossa, eu tô muito cansada, eu preciso tomar mais... preciso tomar mais café. E aí teve um dia que eu tomei uma cápsula de cafeína de suplemento. Meu marido tinha uma loja de suplementos. E aí eu falei, vou tomar uma cápsula. Me deu um negócio tão ruim, eu senti... Eu tinha vontade de jogar pra fora, assim. Tipo, eu falava, tá estranho isso aqui. Foi no dia que eu suspeitei que eu tava grávida. Eu falei,
tem algo errado. Eu já tomei isso antes e nunca tive nenhuma reação, não era tão forte. E aí foi o dia que eu fiz o teste e deu grave. Eu falei, sabia, tinha alguma coisa estranha. É bem individual, cada paciente vai sentir. É isso, tem paciente que passa muito mal no começo, até a 12ª semana de enjoo, de ter que ir pro hospital, de ter que tomar medicação na veia, às vezes tem que internar. E tem paciente que não sente nada, que é uma bênção, né? E tem paciente que sente sono, indisposição, então é bem variado. Mas é interessante, você falou do teste da farmácia, né? Então, muitas pacientes às vezes vêm no pronto-socorro, tipo, olha, acabei de fazer teste de farmácia, veio positivo e eu quero vir confirmar se eu tô grávida ou não. Mas assim, o teste de farmácia, quando ele dá positivo, é 99% de chance de estar positivo. Então, ele é positivo, né? O contrário, às vezes, pode não ser verdade. Se ele vier negativo, às vezes está muito no comecinho. Sim. Então, o beta-HCG, que é esse hormônio que a gente tem, que vai percorrer na corrente sanguínea, às vezes não chegou até a urina ainda, ou está em baixa quantidade na urina. Então, você vai fazer o teste de farmácia, veio negativo. Então, aí, talvez, se você repetir em uma semana, talvez ele venha positivo. Agora, se ele veio positivo, ele está positivo. Pode começar o seu pré-natal. Mas a gente fala, não, tá tudo bem, vamos fazer o de sangue para confirmar, porque eu sei que vocês vão ficar mais em paz, mas... mas acho que é mais uma confirmação ali, sabe? Tipo, porque as pessoas falam, mas você fez no de farmácia ou você fez? Aí você fala, não, né, tal. É verdade, não, e a gente sempre quer confirmar. Você fala, não, fiz o de farmácia, mas tô indo ali fazer o de sangue. É muito normal. Eu tive a questão de a minha gestação ter suspeita de ser anembrionária, né, gravidez sem embrião. E então, descobri depois que é porque a gente fez um ultrassom muito cedo. Como a minha menstruação era muito desregulada, aí eu tive que fazer mais exames de sangue para ver o beta-HCG, e aí era uma coisa que tinha que dobrar em um período de tempo, uma coisa assim. Eu lembro que era uma ansiedade, eu falava, não quero ver esse número, eu quero ver esse número. Google, foi horrível. Foi isso é muito importante, isso que você falou, porque é muito frequente. Então, as pacientes fazem o teste de farmácia, elas querem confirmar com o de sangue, no mesmo dia elas querem fazer um ultrassom transvaginal, porque aí não, se tem lá um bebezinho, não tem mais realmente nenhuma dúvida, né? Mas o ultrassom muito precoce, ele gera tanta ansiedade, porque as coisas acontecem num ritmo da natureza, numa etapa. E se você tenta pular isso, então às vezes eu falo para o paciente, olha, não vou te pedir ultrassom hoje, ou vou deixar o pedido com você, mas a gente está calculando aqui pela data da última menstruação, você está com tantas semanas, vamos esperar entre 6 e 8 semanas para fazer, porque normalmente primeiro aparece o saco gestacional, depois aparece o embrião, e depois aparece o batimento cardíaco. Então, se a paciente é bem regular com o ciclo menstrual, a gente consegue calcular bem isso. Então, vai fazer com 6 semanas, já está lá tudo formadinho, é um alívio para todo mundo, olha, o coração já está batendo, está tudo certo. Mas, às vezes, a paciente que não é regular, então, você acha que você talvez esteja de 6 ou 7 semanas, mas você vai fazer ultrassom, na verdade, eram 4 semanas, e ainda não tem, aí tem só o saco gestacional. E aí fica nessa ansiedade, tipo, será que vai ou não vai? O beta-HCG vai dobrar? Normalmente, o beta-HCG, o valor tem que dobrar a cada 48 horas. Então, dobrou ou não dobrou? Então, gera um período de ansiedade que não tem necessidade. Então, eu falo, olha, tudo bem, confirmou com o de urina, confirmou com o beta-HCG de sangue, dá um tempinho, vamos respirar fundo, todo mundo junto, vamos tentar segurar esse ultrassom até ali umas 6, 7, 8 semanas. Eu acho que eu esperei até umas 8 por aí. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.